Olá, pessoal! Dando continuidade aos nossos estudos, módulo 3, aula 3, liderança no trabalho, tá? Eu fiz um material bem conciso, bem enxuto, porque é um tema que, como eu digo para vocês, ele é transversal. Ele pode ser cobrado, quer dizer, na maioria das vezes ele é cobrado junto com outras questões, né, com outras assertivas. Então eu fiz um material enxuto para videoaula. Quem está com o curso em PDF também tem o PDF, mas que também está bem enxuto. Eu trouxe praticamente o que já caiu em prova, tá? Falando de liderança no trabalho, a gente sempre tem que lembrar que esse conceito de liderar, ele vem acompanhando as mudanças de processo de trabalho dentro, né, das instituições, desculpem, de serviços de saúde. Então, liderar hoje passa a ser uma necessidade por conta desse modelo novo, vamos dizer novo com seus 25 anos, de trabalhar e não só executar, trabalhar e pensar no processo de trabalho, trabalhar em equipe, trabalhar com equipe multi, inter, trans. Então, liderança não está apenas ligada a só uma forma de conduzir, e sim a uma forma de acompanhar essa mudança dos processos de saúde. Vamos lá. A aula é bem pequenininha. Então, aqui foi o que eu já falei. Então, diante dessa reorganização dos serviços de saúde, né, nasce a necessidade dos profissionais ganharem habilidades, ou seja, ganhar expertise, buscarem nova forma de se comportar, de lidar com essa questão da liderança. E para isso, há uma necessidade do serviço de saúde, né, da gestão, fazer o quê? Investir no desenvolvimento das lideranças, das habilidades de liderança. Nem todo mundo nasce com a habilidade de liderança e nem sempre quem vai fazer a liderança é uma pessoa que tem um perfil de líder. Ele pode ter uma liderança formal, aquela pessoa que é colocada ali para ser líder. E para isso, sim, quem está empregando, né, a gestão tem que investir nessa formação. O resultado dessa formação, o resultado de uma pessoa com know-how, né, em liderança, vai ser o quê? Melhoria da qualidade do serviço, melhoria da gestão, melhor capacidade de atendimento do usuário, porque o bom líder, ele sabe otimizar, ele sabe lidar com todas as qualidades dos seus liderados, ele vai aproveitar essas qualidades, ele vai trabalhar com pessoas ativas e não passivas, ele vai estimular o grupo a coordenar o seu próprio processo, sendo ele o líder que vai estar lá tecnicamente de forma de líder mesmo, aquela pessoa que as pessoas têm confiança, para dar continuidade ao trabalho. Ou seja, o líder vira uma referência, os liderados têm vontade de fazer, desde que essa liderança seja bem feita, e não uma liderança só formal e autocrática, como nós vamos ver aqui. Primeiramente, aqui já para gravar, quando cai esse tema em prova liderança, caem esses três tipos de liderança, tá? A autocrática, a democrática e a liberal. O que eu posso falar para vocês? Na liderança autocrática, o próprio nome já diz, o líder ele pensa em si. O líder, ele está ali, foi posto naquele lugar, ele não conduz os seus liderados, ele determina o que vai ser feito. Não é? Ele não lida com habilidades de grupo, ele vai lidar com habilidades individuais de processo de trabalho. E determina quem vai fazer o quê, sem procurar saber quem tem habilidade em tal coisa, em coisa Y, X, Z. Então, é uma liderança totalmente centralizada. Vamos ler aqui o conceito, né? Algumas características, na verdade. Impositivo e dominador, não permite espontaneidade e participação dos liderados. Apenas o líder, né? Que é o único agente ativo desse processo, fixa as diretrizes sem participação do grupo, então é algo bem centralizador. E o líder determina qual tarefa cada um deve executar. Ou seja, ele não busca discutir, ele não levanta, né, as habilidades de cada pessoa do grupo. É muito ruim quando alguém coloca, né, a gente para fazer uma tarefa que a gente não gosta ou não sabe. O ideal seria que a gente se preparasse para isso ou que nos fosse perguntado, né? Você gosta de fazer? Olha, eu vejo que tem esse perfil, você quer fazer? Vamos pactuar, vamos conversar sobre o assunto? E o líder autocrático não faz isso. Já o líder democrático, ele traz em si as características de pessoa que nasceu para ser líder e foi colocado no lugar correto, né? Ele nasceu para ser líder e foi escolhido como líder. Muitas vezes, nós temos pessoas que estão na liderança formal
E os liderados seguem uma outra pessoa que tem o quê? Um poder de lidar, né? Aquela relação tete a tete, algo que vá seduzir, que a gente chama de capital sedutor com os liderados. E aquele líder formal, ele acaba ficando só meramente formal, né? Que foi colocado ali, foi imposto estar ali. Mas o líder, muitas vezes, não coincide com o líder formal. Isso é algo que a gente vê muito na prática. Mas no dia a dia, a característica do líder democrático seria, vamos dizer assim, o líder ideal. Esse líder vai trabalhar sempre com rodas de conversa, com grupos, né, de discussão, vai tornar os agentes, ao invés de passivos, sujeitos ativos no processo de trabalho, vai trocar ideias, vai construir o projeto, né, para chegar ao objetivo final com a equipe. E isso faz com que o resultado melhore muito. E ele tem um lado técnico e tem um lado emotivo. Não tem como a gente ser só técnico ou só emotivo. Se você consegue equilibrar o técnico e o emotivo, com certeza a gente vai ter o quê? Um melhor resultado, porque eu vou conseguir ver o meu liderado quando ele precisa de um apoio que não seja só o apoio técnico. Eu vou conseguir estimular aquela pessoa a produzir, não produzir mais, produzir com qualidade. Vamos ver algumas características. Formação do grupo social com relacionamento cordial, comunicação fluida e simples. Então, o líder democrático, ele pega termos, né, técnicos e consegue traduzir para os seus liderados em termos que eles vão entender. Isso já mostra o quanto ele não é centralizador, ele é descentralizado, ou seja, ele quer que a informação seja repassada, porque isso vai à comunicação. Se a gente não se comunica de forma adequada, usando um linguajar só que eu conheço, eu estou assinando embaixo, eu não quero me comunicar. Eu quero mostrar que eu tenho um conhecimento que as outras pessoas não têm. Mas o líder democrático não, ele busca melhorar até a sua forma de falar, né? As diretrizes, ou seja, a forma que vai ser o processo de trabalho, são debatidas e decididas em grupo, ou seja, na equipe que está sendo, né, representada, que está sendo responsável por aquele processo de trabalho, estimulada e assistida pelo líder. Então, o líder, tem um papel fundamental, no caso do líder democrático, nesse movimento de grupo, né? E o próprio grupo, ou seja, há uma discussão, há uma reunião, há um respeito, né? É, para que o próprio grupo ele traga as providências e implemente, coloque em prática o que foi pensado pelo grupo para atingir o alvo, ou seja, o objetivo final, solicitando sempre o aconselhamento técnico do líder quando for necessário. E nesse caso aqui, quem está na prática pode observar isso. O líder democrático ele vai ser sempre procurado, porque os liderados não vão ter medo dele. Para perguntas, inclusive, que ele já pode ter falado, mas ele vai repetir, porque o papel dele de líder traz essa conduta, né? Ele tem que ter essa conduta. Então, ser um líder democrático exige, além de uma habilidade pessoal, muita expertise, né? Muita habilitação, muita capacitação, muito treinamento. Não existe técnica formal, existe uma forma de você ver as pessoas, ou seja, uma mudança nessa relação entre gestão, né? O líder, né? No caso, a gerência, o gestor, liderança é diferença de gerência, né? Mais tarde eu falo isso, e a questão do usuário. Já o líder liberal é aquele líder que só pensa com o coração. Também não é ideal, né, gente? O líder que ele se faz ausente por não ter conhecimento técnico. É o líder que abraça mais uma causa emocional do que a causa técnica. É um líder que, por isso, não é tão respeitado. As pessoas passam a fazer o que elas mesmas querem, elas mesmas determinam, porque o líder não conduz essa equipe, esse grupo, de uma forma adequada. Vamos às características do líder liberal. Intensa atividade grupal, porém voltada para aspectos pessoais do que a atividade em grupo. Então, geralmente são dinâmicas de grupo que trazem a questão familiar, emotiva. Então, há muitas lágrimas, há muitos desabafos e a parte técnica vai sendo deixada a desejar. O líder detém pouco respeito do grupo. Os resultados nem sempre são bons. Por que pouco respeito? Porque tecnicamente ele não está preparado. E já que ele deixou o grupo se conformar de forma né, autônoma, o grupo toma as suas decisões, por que, que ele vai? Por que, que as pessoas do grupo vão procurar ele? Há liberdade completa para as decisões grupais ou individuais, com participação mínima do líder, o que não é adequado.
O bom líder, ele participa de todas as etapas do projeto, do processo de planejamento. Então, o ideal é que ele tenha, além da expertise, além da capacidade técnica, tenha o jeito para ser líder, né? Lidere, né, os seus liderados de forma adequada, e o coração vai ser usado sim, mas a gente não pode nunca usar só o coração e nem só a razão. O equilíbrio sempre, né, é o mais necessário. Continuando, aqui tem algumas afirmativas sobre as lideranças. Então, alguns conceitos que estão muito ligados à administração, mas eu trouxe porque pode, né, ter alguma questãozinha de prova que traga alguma afirmação dessas. Então, a liderança fundamenta-se na crença dos seguidores a respeito da qualidade do líder, ou seja, o seu interesse em segui-lo. Então, muitos líderes, como eu falei, não são formais, são pessoas que estão ali, que não disseram que são líderes, que não disseram, eu sou o líder disso aqui, mas que, por ter uma crença que ele tem qualidades X, os liderados irão seguir. Né? Então, são pessoas que nem sempre são formais, né, como líder, mas as pessoas tendem a segui-los. O seguidor obedece à lei incorporada na figura de autoridade, não à pessoa que ocupa o cargo. Quando o seguidor obedece a essa lei incorporada na figura da autoridade, não à pessoa que ocupa o cargo, significa que é um líder mais formal. Quando o líder é formal, ele determina regras e leis e normas da organização. Consequentemente, o liderado, ele não vai seguir o líder, ele vai seguir o que está incorporado na norma e na técnica. É uma situação que é muito vista quando o líder ele é autocrático. O seguidor obedece ao líder e à missão que ele representa. Sim, quando o líder é democrático, ele vai ter ideia da missão da empresa, né? Da tipo, gestão pública, vai ter ideia dos princípios e diretrizes do SUS, e a partir dali, esse líder, ele vai passar para os seus liderados qual é a nossa missão, a tratar de forma igual, de forma equânime, usar a integralidade, acesso universal, etc. e tal. E o seguidor, ele vai obedecer, entre aspas, vai seguir esse líder para ele acreditar. Então, esse líder, geralmente, ele tem uma capacidade técnica, que no caso, bem característico do líder democrático. A lei é um instrumento para possibilitar a convivência social. Essa lei, eu posso traduzir em algumas coisinhas. Uma norma mesmo, um regimento interno ou pactuação. Geralmente, quando o líder é democrático, ele senta com seus liderados e pactua, ele não determina. Quando uma empresa ou instituição é muito rígida, vai ter sim um regimento interno. E aí, a relação, essa convivência social na empresa pública ou privada, ela vai trazer, né, uma questão muito mais estanque, ou seja, seguir um passo a passo, e aí vem a dificuldade de lidar com as adversidades que estão por detrás do processo de trabalho. O líder é um instrumento para resolver problemas da comunidade, trazendo aqui já para o nosso trabalho de ponta, né, na atenção básica principalmente, né, onde a gente está com tete a tete. Muitas pessoas, vou dar o exemplo aqui do agente comunitário de saúde, ele é um líder, ele vai ser procurado porque ele foi selecionado até pelo perfil de líder dele, daquela comunidade, daquela área de abrangência, e a comunidade busca ele como um resolvedor, vamos dizer assim, dos problemas. E, consequentemente, a equipe que aquele agente comunitário está inserida também vai ser vista como a líder daquela população, a que pode resolver, pelo menos ou ao menos, e dar os problemas de saúde e dar o suporte nos outros problemas, quando a gente trabalha com nosso conceito de intersetorialidade. A autoridade formal é limitada. Por favor, gravem isso aqui, ou então circulem aí. A autoridade formal é limitada no tempo e no espaço geográfico, social ou organizacional. Ou seja, quando o líder é escolhido por alguém, por uma outra figura, né, hierarquicamente acima, ele tem um tempo de liderança, um espaço geográfico determinado, social ou organizacional. Então, ele está ali por tanto tempo, quem colocou e vai fazer tal coisa, tá? Então, esses limites definem o quê? A jurisdição da sua autoridade. Então, esse líder é aquele líder que foi colocado, que foi escolhido para estar ali. Geralmente é uma pessoa que é de confiança daquela pessoa que tem uma hierarquicamente superior. Continuando aqui, a liderança é limitada ao grupo que acredita ou precisa dele. Os limite a liderança define a área de influência do seu líder, como eu já falei. A autoridade formal é temporária, como eu já falei também, para a pessoa que desempenha a figura de autoridade.
A liderança tem duração da utilidade do líder para o grupo de seguidores. Isso é interessante. Quando o líder ele se faz presente, ele gera autonomia. O líder democrático, ele gera autonomia. Então, os seus seguidores, vão buscar muito o líder, só que o líder, por ter um jeito de lidar, gerando autonomia, o grupo, essa palavra utilidade é muito forte, são conceitos de administração. O seguidor vai procurar esse líder, mas aos poucos ele vai procurar menos, porque o líder teve a habilidade, né, o know-how de passar essa informação para o seu grupo liderado e, consequentemente, ele não vai ter problemas de ficar toda hora repetindo a mesma coisa. Ele gerou uma forma de dizer: eu sou líder, mas vocês podem ter autonomia. Nem sempre quem lidera uma equipe vai ser responsável por tudo. Por isso que a liderança democrática, ela é a ideal na conjuntura que a gente tem hoje. A autoridade formal inclui o poder de forçar a obediência das regras aceitas para a convivência. Sempre quando se tem uma autoridade formal, que é o líder colocado, o líder imposto, os liderados vão seguir, né, a determinação daquele liderado. Os líderes têm um poder representado pela massa que o segue, sim. Sim, sim. A massa que segue o líder, os liderados, na verdade, esses liderados, eles vão reproduzir, né, o que o líder faz. E se forem boas posturas, consequentemente, nós temos bons resultados, né, à frente. Sobre liderança, continuando aqui, eu peguei 4 situações que podem acontecer em relação líder-liderado. A primeira situação é de rejeição. É quando aquele indivíduo que está na liderança, ele não está disposto a optar uma situação de a opinião de outros líderes, no caso, o líder autocrático. Consequentemente, os liderados não irão seguir, né? Vão ter resistência a essa pessoa que está na liderança. Isso é muito comum quando a liderança ela é autocrática. A submissão obedece todas as opiniões, deixando-se dominar pela opinião dos outros. Essa atitude pode anular o indivíduo, tirando-lhe toda a iniciativa. A submissão acontece com o líder que é o líder liberal, porque ele é muita emoção, ele deixa tudo na mão dos liderados. Consequentemente, ele vai estar submisso a quem ele vai estar, né, liderando. A rivalidade pode acontecer com qualquer tipo de líder, porque quando você encontra pessoas que têm, né, uma dificuldade de obedecer, mesmo o líder sendo democrático, ele vai ser seguido, ele vai estar conduzindo o processo. Tem liderados que nem com o líder democrático conseguem lidar com um processo de trabalho, eles têm que caminhar como se fosse a ovelha negra. Não que eu acho que as pessoas não devam pensar, acredito que deve-se pensar e deve-se ter autonomia. Mas se eu tenho um líder democrático, por exemplo, é muito mais fácil eu conversar com ele, explicar e dizer que, né, sugerir, etc., do que já logo criar uma situação de rivalidade. O outro, a cooperação. Geralmente a cooperação acontece com o líder democrático, que ele considera os outros como seu semelhante, ou seja, o bom líder não é melhor nem pior do que ninguém. Ele é uma pessoa que, por características pessoais e, né, adquiridas com a vida, com o trabalho, etc. e tal, ele agrega, né, facilidades de relações interpessoais, procurando estabelecer relações de confiança e de igualdade. Acontece muito com o líder democrático. Para a gente finalizar falei que era concisa, né? Essa aula de liderança, eu coloquei essa imagem aqui, mas eu consegui transformar numa imagem maior para a gente encerrar. Observe o seguinte: nós vamos falar da liderança autocrática, democrática e liberal nos aspectos que estão aqui do lado direito. Direito não, esquerdo, né? No meu lado esquerdo. Então, em relação à tomada de decisões. Na liderança autocrática, apenas o líder decide, isso a gente já falou. Em relação à liderança democrática, na tomada de decisões, essas diretrizes são debatidas no grupo. E na liderança liberal, total liberdade para o grupo ou indivíduo tomar decisão com a mínima participação do líder. Em relação à programação dos trabalhos, na liderança autocrática, o líder determina, ou seja, ele impõe, é centralizador, né? De modo que nem o grupo sabe o que ele vai fazer, algo imprevisível. Na liderança democrática, o próprio grupo esboça, né, as técnicas e a forma de fazer para atingir um objetivo que é um objetivo comum
é o objetivo final que vai ter resultados para todo mundo. E na liderança liberal, o líder não debate, os liderados fazem com toda a autonomia e ele também não fornece informações solicitadas porque ele não tem essa capacidade. Então, o debate é limitado, apenas o grupo, né, determina o que vai se fazer. Então, ele é quase um ser virtual nessa situação de dividir o que está acontecendo. Em relação à divisão do trabalho, o líder autocrático, ele determina cada tarefa que cada um vai fazer. Ele não se importa, ele não procura saber o que cada um é melhor. Ele determina e pronto. Já na democrática, a divisão das tarefas é determinada naquele espaço onde eles vão escolher para decisões. Então, isso é que acontece quando a gente tem o quê? Um momento de planejamento e decisões. Na liderança liberal, tanto a divisão de tarefas quanto a escolha dos colegas ficam por conta do grupo, com absoluta falta de participação do líder ou com a mínima participação do líder, tá certo? Então preste atenção que a gente acaba de corroborar que a liderança democrática, ela é a melhor para um processo de trabalho, principalmente quando a gente fala de sistema único de saúde. Quanto à participação do líder, na autocrática, o líder ele é dominador, né? E assim, tem uma característica muito interessante, eu gosto sempre de falar isso. Quando nós somos líderes, vamos aprender a não só criticar, a elogiar. Se a crítica vem em público, por que o elogio também não vem? Quem é que não gosta de receber um elogio? Não elogio de massagear o ego, dizer tá bonita hoje, tá feia hoje, não. Isso não é elogio, né? Tá bonita hoje é. Mas parabéns pelo trabalho. Poxa, gostei da sua ideia. Que legal, vamos participar com o grupo, porque a crítica é muito fácil de se falar, mas crítica negativa. Mas a crítica positiva, para ser o bom líder, ele sabe. O líder que não é líder não sabe. Ele só sabe criticar, só sabe ver o seu ponto errado. Mas toda a sua pontuação correta, ele não vai saber lidar. Então, se algum de vocês tem papel de líder, como eu tenho em vários momentos da minha vida, vamos buscar o elogio e a crítica, né, sob medida, porque a gente precisa, assim, o ser humano precisa ser estimulado para fazer cada vez o que ele pode de forma melhor. Na liderança democrática, o líder procura ser um membro normal do grupo, porque ele não é melhor nem pior do que ninguém. E o objetivo é estimula com fatos, elogios e críticas. Essa prova passou aqui de novo, desculpe, vamos voltar. Liderança liberal, o líder não faz nenhuma tentativa de avaliar nada no curso das coisas, até porque não foi ele que planejou, foi o próprio grupo. Ele é figurativo, tá? Então ele faz apenas comentários, perguntando como é que tá, porque ele vai emitir algum relatório, algum parecer sobre aquela equipe, aquele grupo, né? Mas não é ele que executa. Então, gente, findo aqui a aula de liderança no trabalho, mais uma vez eu digo, é um tema que pode cair, os tipos de liderança, pode cair alinhado, né, com a Política Nacional de Humanização do SUS, a Humaniza SUS, porque na Humaniza SUS a gente traz a ideia de que não existe ser mais importante na relação de trabalho. O gestor, o usuário e o trabalhador, eles estão interligados nesse processo de trabalho. E como muito bem falado na micropolítica, né, das relações de trabalho, nós temos que lembrar que essa relação que acontece entre todos os profissionais da saúde, principalmente no dia a dia, ela é política. Uma micropolítica tão forte que a gente às vezes nem percebe, porque a gente não para perceber que relação interpessoal de um trabalho de 8 horas durante o dia, ou 6 horas, ou plantão, você vai ter que saber lidar com pessoas de vários tipos, vários formatos, não só os liderados, incluindo aqui os gestores e os usuários, tá bom, gente? Então, sobre liderança é isso, são poucas questões de prova, mas mentalizem pelo menos os tipos de liderança. Espero que vocês estejam gostando do curso, quero todo mundo aprovado, tá? Falando para mim lá, o Pro, tô gostando, a Pro foi aprovada. E sinto-se à vontade de tirar dúvidas. E na medida eu olho o fórum de dúvidas uma vez por dia, isso é uma rotina minha. Podem postar, não se acanhem, que eu respondo, tá bom? Beijos e queijos para vocês, muita paz.